Olá pessoal, eu sou João Marcelo, coordenador da área de regulação e avaliação do Ministério da Saúde, e como colaborador dessa ideia, desse projeto de se estruturar um curso de regulação que possa apoiar gestores e trabalhadores dessa área na qualificação dos processos de trabalho, venho falar um pouquinho para vocês sobre a Política Nacional de Regulação, mas em especial sobre os conceitos de regulação que estão implicados nessa política, tentar clarear um pouco isso e trazer informações relevantes para o processo de aprendizagem. A ideia é a gente poder, nessa discussão, conseguir compreender a multiplicidade de conceitos que esse tema traz, né, e tentar fazer com que a gente consiga perceber cada um deles. Acho que a primeira coisa importante da gente entender é que existe um macro processo regulatório estatal sobre o setor saúde, e aí a gente está falando muito na figura das duas grandes agências reguladoras estatais, a Agência Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vão regular a atuação do setor privado na saúde suplementar, que vão regular as questões sanitárias, a questão da incorporação tecnológica, da aprovação de medicamentos e vacinas, discussão que está tão em voga hoje em dia, que são atuações próprias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São macroprocessos regulatórios, compõem o Sistema Nacional de Saúde, mas não estão necessariamente integrados ao que a gente conhece na discussão da regulação para dentro do Sistema Único de Saúde, em especial na perspectiva da atuação das centrais de regulação, que é talvez muito daquilo que se aproxima da realidade do processo de trabalho desse grupo de alunos, né? Se a gente falar da regulação para dentro do Sistema Único de Saúde, conhecendo um pouco o que a política traz, a gente vai entender as três dimensões da regulação no SUS: regulação de sistemas, da atenção e de acesso. A macro-regulação de sistemas, ela está falando muito do macro processo de planejamento do sistema, das questões orçamentárias, do financiamento do sistema, de toda a discussão acerca da incorporação tecnológica no Sistema Único de Saúde, do papel da Conitec, das ações de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, da auditoria de gestão e da auditoria de sistemas. São processos que regulam o Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto, a gente consegue organizar um conjunto de processos que regulam a atenção à saúde, que são os processos que vão conformar uma rede de serviços e permitir com que o sistema cumpra a sua atividade finalista, que é o atendimento da população nas suas necessidades de saúde. Eu estou falando do processo de contratualização de uma rede. Eu acho que o curso vai ter a oportunidade de aprofundar esse tema, da contratualização com a rede pública e com a rede privada, o que caracteriza, o que marca cada uma dessas instâncias de negociação, né? Eu estou falando de todo o macro processo do controle e avaliação, do financiamento dessa rede, da programação assistencial, quando eu vou conformar as referências, os fluxos, como o paciente vai caminhar nessa rede e como eu vou distribuir os recursos para financiar isso. São processos que não se organizam necessariamente numa área de atuação, né? São processos que estão em diversos setores da administração da saúde no SUS e que precisam se integrar para conformar uma rede eficiente, eficaz e que dê conta do atendimento das necessidades da população. Quando eu vou discutir a regulação do acesso, e aí sim a gente se aproxima muito do trabalho das centrais de regulação, eu estou falando de como o usuário do SUS vai se movimentar nessa rede, entendendo que o SUS está organizado de uma forma fragmentada. Quer dizer, o cuidado que o usuário do SUS necessita muitas vezes demanda articulação entre serviços diferentes. Um paciente que entra numa porta de urgência, que precisa de uma cirurgia, que precisa de uma internação, que depois precisa de uma reabilitação. O paciente que passa na atenção básica, é encaminhado para um especialista, precisa fazer exames, tem uma indicação cirúrgica, precisa entrar para uma fila de cirurgia eletiva e assim por diante. Muitas vezes a gente está falando de serviços diferentes numa única linha de cuidado e muitas vezes a gente está falando de municípios, UFs diferentes, né? Então, articular isso é um grande desafio
e o SUS lança a mão da estratégia da regulação do acesso prevista na Política Nacional de Regulação para coordenar esses processos. O curso vai ter um momento oportuno de aprofundar essa discussão, mas a gente pode adiantar algumas coisas interessantes, né? Na regulação ambulatorial, a gente precisa pensar muito em como articular a atenção primária com a atenção secundária. É fundamental que a gente gere na atenção primária uma capacidade de atuar também como um agente regulador, que dê conta de observar as necessidades do paciente, saber que tipo de cuidado ele precisa, coordenar o acesso efetivo desses pacientes à atenção secundária e ao apoio diagnóstico e ajudar o processo de gestão de fila de espera. A atenção secundária trabalha necessariamente com gestão de fila e a gente precisa ter expertise, precisa saber lidar com essa realidade, aplicar critérios, protocolos, priorizações que nos permitam prover o acesso oportuno para as pessoas, em especial para os casos que precisam mais. Então, a discussão da equidade é muito marcante nesse momento. E o papel da atenção primária na regulação ambulatorial precisa ser fortalecido, discutido e colocado de uma forma importante nesse processo, né? Na regulação hospitalar, a gente tem dois grandes processos que precisam ser estruturados. Um deles é a fila cirúrgica eletiva, que tem uma interface grande com o ambulatório, com a regulação ambulatorial, que vai não só indicar a cirurgia, mas também preparar esse paciente para a cirurgia. Então, a regulação da cirurgia eletiva tem uma interface grande com a atenção secundária e também passa por uma capacidade de gestão de fila, né? E o outro macro processo da regulação hospitalar está na retaguarda das portas de urgência, né? Os pacientes que entram pelas unidades de urgência, sejam elas hospitalares, UPA, o que for, e precisam migrar ou para um procedimento cirúrgico ou para uma internação clínica, né? Ou precisam de apoio diagnóstico, precisam de esclarecimento diagnóstico. A gente precisa ter capacidade, tanto numa interface da regulação de urgência com a regulação hospitalar, de atuar em tempo real e aí sim numa estrutura 24 horas para prover adequadamente a retaguarda para essas portas de urgência. Então são dois grandes macroprocessos da regulação hospitalar, que a gente tem casado com elas todo o macroprocesso da regulação ambulatorial numa relação muito próxima com a atenção primária, que vão conformar, acredito eu, um caráter de excelência na capacidade de qualquer gestor, de qualquer Secretaria de Saúde em organizar os processos de regulação de acesso e as suas centrais de regulação. Isso envolve N fatores, todos aqueles ligados à regulação da atenção à programação, quando a gente precisa interfacear municípios, encaminhar pacientes entre gestores distintos, todo o procedimento de TFD, da alta complexidade. Então a gente tem aí um conjunto de temas importantes para tratar no curso e acredito que o curso, ao longo, na sua trajetória, vai adequadamente abordar cada um deles. Então a ideia foi fazer uma introdução a esse tema, falar um pouco de elementos que compõem a Política Nacional de Regulação e também dizer que é um momento muito oportuno para a gente rediscutir e rever diretrizes e que compõem essa normativa. Eu acho que a gente está nesse momento e certamente aproveitar o expertise dessas equipes que estão se capacitando nesse curso, mas em especial fazendo regulação na ponta, vai fazer toda a diferença nesse momento. Ok? Muito obrigado, bom estudo para todos e vamos em frente e avancemos com bons projetos de regulação no nosso país.